Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HC-FM USP. Olá, eu sou Francine Rosseto, sou médica pneumologista do Instituto do Coração e hoje no InCore Talks a gente recebe o Dr. José Leônidas Alves Júnior, médico pneumologista também do Instituto do Coração, que vai conversar com a gente sobre cateterismo cardíaco direito. Obrigada pela presença, Léo. Obrigado a você, Francine, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar desse exame que eu quase não gosto. Será um prazer falar um pouco sobre o CAT direito. Muito bom. Léo, o que é o cateterismo cardíaco direito? O que é esse exame? Consegue explicar para a gente? Vamos lá. De forma bem objetiva, é um exame que vai avaliar como está a circulação pulmonar. Para avaliar como está a circulação pulmonar, a gente precisa saber como é que o coração direito está funcionando. Então, é um procedimento que a gente pega uma veia, pode ser uma veia da perna, pode ser uma veia do braço, que a gente faz pela jugular interna, geralmente a jugular interna direita, desce pela veia cava, vê a pressão do átrio direito, do ventrículo direito, do tronco da pulmonar, até o catéter de Swan-Ganz, que é o catéter que a gente usa, encunhar com balão completamente a artéria pulmonar para ver a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Depois de ver essas pressões, a gente mede o débito cardíaco, que geralmente é pela termodiluição, mas pode ser pelo método de Fick. Fazendo isso, a gente consegue medir resistência vascular pulmonar, complacência. Em resumo, é isso que se trata o cateterismo cardíaco direito. Perfeito. Quais são as indicações desse exame, Léo? Indicação desse exame. A indicação principal desse exame é, sem dúvida, quando a gente está falando de hipertensão arterial pulmonar, daquele grupo 1, quando a gente quer fechar o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar. Além disso, o cateterismo cardíaco direito ele serve para avaliar o paciente que tem hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Então, nesse paciente, a gente precisa decidir o que vai fazer de tratamento, se é cirurgia, se é angioplastia, se é tratamento clínico. E o cateterismo cardíaco direito ajuda bastante nesse sentido. E quando a gente tem um paciente que a gente acompanha ele e aí não tem determinado se 3, 6 meses, um ano de acompanhamento, você pode repetir esse cateterismo cardíaco direito dele para acompanhar, fazer a estratificação de risco desse paciente, complementar a estratificação de risco desse paciente e entender como está a gravidade dele. Lógico que dentro dos outros grupos, o cateterismo cardíaco direito também pode ter uma função. Então, dentro do grupo 2, ele serve principalmente para diferenciar o paciente que tem hipertensão arterial pulmonar do paciente que tem hipertensão pulmonar do grupo 2 através da capilar pulmonar. Então, aquela pressãozinha lá que a gente faz com o Swan-Ganz, quando ele encunha na artéria pulmonar, é super importante, porque é ela que vai fazer essa diferença entre o grupo 1 e o grupo 2. Se ela for maior que 15, aquilo já joga o paciente numa caixinha de grupo 2. Do paciente com grupo 2 ainda, avaliação pré-transplante cardíaco é um exame que se faz, é obrigatório na avaliação pré-transplante cardíaco. O grupo 3, atualmente a gente tem drogas, não estão disponíveis no Brasil ainda, mas para tratar o paciente com fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar, e aí faz sentido você ter uma avaliação hemodinâmica, fazer o cateterismo cardíaco direito desse paciente antes. E além disso, na avaliação pré-transplante pulmonar, se você tem dúvida se o paciente já tem um corpo pulmonar muito avançado, se o coração daquele paciente ainda aguenta uma cirurgia grande, como um transplante pulmonar, você pode sim fazer uso para entender melhor de novo a circulação pulmonar desse paciente. Então, em resumo, são nessas situações que a gente faz o cateterismo cardíaco. No pré-transplante hepático, precisa fazer cateterismo cardíaco direito em todo mundo? Ótima pergunta. Pré-transplante hepático. Pré-transplante hepático não precisa fazer em todo mundo. No entanto, se o paciente tem um aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar, e aí varia de centro para centro, aqui a gente costuma preocupar quando está perto de 50, maior que 50 preocupa, sim, a gente indica fazer a avaliação hemodinâmica, porque o pré-transplante hepático, ele tem uma sobrecarga de volume muito grande. Quando você bota um fígado novo no paciente, ele vem com muito volume, e se o meu ventrículo direito é doente, por uma hipertensão porto-pulmonar, que é o que preocupa, ele pode falir naquela hora e o paciente pode não resistir à cirurgia, que é uma cirurgia tão grande. Então, mais nesse sentido, mais quando é mais alta, aí sim vale a pena a gente avaliar, porque vai fazer toda a diferença, mesmo os níveis pressóricos da pulmonar
da artéria pulmonar, a pressão da artéria pulmonar média, pode definir se aquele paciente é candidato ao transplante ainda, ou se não, se o risco do transplante dele é tão alto que é melhor tentar tratar ou tentar outras alternativas. Perfeito. Quando a gente vai conhecendo o exame, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ler sobre a segunda condição com óxido nítrico. O que é a segunda condição com óxido nítrico, Léo? Vamos lá. Quando a gente tem segunda condição, geralmente o cateterismo cardíaco direito, como eu falei lá, que ele é feito medindo as pressões, é basal. Então, o indivíduo está lá, deitado, em decúbito dorsal, você faz as medidas das pressões. E aí tem algumas vezes que a gente precisa fazer uma segunda condição. Quando a gente está frente a uma confirmação diagnóstica, que é um paciente com hipertensão arterial pulmonar, e a suspeita seja idiopática, hereditária ou por drogas, devemos fazer a segunda condição com óxido nítrico. Por quê? Porque isso vai mudar o tratamento do paciente. Então, cerca de 10%, tem um trabalho recente do ano passado que confirmou esses 10%, dos pacientes que respondem ao óxido nítrico, a gente vai tratar com bloqueador de canal de cálcio, e o prognóstico desses pacientes é bem melhor. Então, ele vai usar uma medicação mais barata, que vai responder mais a essa medicação e, com isso, vai ter um prognóstico melhor. Então, nesse sentido é que a gente faz o óxido nítrico. Além do óxido nítrico, outra segunda condição que a gente tem feito com alguma frequência é o volume. E aí a gente faz o volume, na maioria das vezes, para estressar o ventrículo esquerdo. Como assim estressar o ventrículo esquerdo? Lembra que a gente mede lá a pressão de oclusão da artéria pulmonar? Aquela pressão de oclusão da artéria pulmonar é a pressão de relaxamento do meu coração esquerdo. A pressão do átrio esquerdo, que é justamente a minha pressão de relaxamento do meu VE. Se o meu VE não está saudável, se é um VE que tem uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada ou reduzida, aquele VE não vai relaxar bem e aquilo, por si, aquele não relaxamento adequado do meu VE pode fazer com que eu tenha hipertensão pulmonar. Ah, não, veio uma medida entre 12 e 15, ou mesmo um paciente que, além do 12 e 15, ou apesar de não ter a capilar entre 12 e 15, ele tem um FA, é um paciente que já infartou antes, é um paciente mais idoso, é um paciente obeso. Então, são basicamente os mesmos fatores de risco para ICFEP. Nesses pacientes, a gente pode fazer o volume. Por quê? Porque se o paciente com volume, com teste de 500 ml de solução salina, em 5 minutos, ele aumenta aquela capilar com valor acima de 18, aquilo é indicativo de que ele tem uma disfunção cardíaca esquerda associada, ele tem um déficit de relaxamento, e isso faz com que o tratamento desse paciente potencialmente seja diferente. Perfeito. Então, óxido nítrico para idiopática, hereditária e droga, e o volume com soro fisiológico para quem tem uma pressão de oclusão menor que 15, mas que você tem uma elevada suspeita de que seja relacionado às doenças cardíacas esquerdas, correto? Perfeitamente. Muito bom. Em relação agora a contraindicações do exame, para quem que, apesar de ter indicação, você contraindica o exame por risco, quais são essas contraindicações? Vamos lá. Contraindicar o cardíaco direito é difícil, mas tem algumas situações, se o paciente tem um trombo no átrio direito, o ideal é não fazer o exame. Por quê? Porque você pode empurrar aquele trombo que está no átrio direito, ele parar na artéria pulmonar e fazer com que o paciente morra ali na sala na hora. Então, essa é uma contraindicação bem importante, que é a presença de trombo no átrio direito. Além disso, uma contraindicação relativa é qualquer distúrbio de sangramento. Então, se o paciente tem plaqueta muito baixa, coágulo muito alargado, TP, TTPA, isso tudo faz com que a gente tenha certo receio de fazer o procedimento. Por quê? Porque o procedimento envolve uma punção venosa profunda, então é uma jugular, é uma veia importante, e se o paciente sangrar, ele pode sangrar muito por essa via. Além disso, se o paciente tem alguma arritmia não controlada, na realidade, é uma contraindicação, mas é meio óbvio que primeiro resolve a arritmia, sendo uma arritmia maligna, do que resolver o exame, porque quando a gente passa o catéter pelo ventrículo direito, ou mesmo pelo átrio, aquilo é um processo bem arritmogênico. Não é comum o paciente fazer uma taquicardia ventricular, geralmente não sustentada, mas se ele está com arritmia na hora, você não vai fazer o procedimento, porque, enfim, pode piorar toda aquela situação. Então, é basicamente isso, né? Lembrando que o
do exame, uma complicação possível do exame também é BAVT, então Tá. não faz sentido você fazer com BAVT um procedimento, você tem que primeiro resolver o BAVT. Mas se o paciente tem um antecedente de ter uma complicação tipo essa, você deve pensar bastante antes de fazer, mas é um exame que usualmente não complica, taxa de complicação muito baixa. Então, aqui para a gente a taxa de complicação é menor que 0,5%, mesmo considerando complicações como sangramento autolimitado, sangramento em sítio de punção. Então, é um exame tranquilo e que a taxa de complicação é baixa, então, com isso, as contraindicações são mais escassas mesmo. Perfeito. Então, a gente está falando de um exame com um elevado potencial de auxílio no diagnóstico e uma baixa taxa de complicação. O que você enxerga de potencial para o futuro na aferição das pressões das câmaras cardíacas direita, na aferição do débito cardíaco num total? Você imagina no futuro a gente usando métodos não invasivos para isso? Da mesma maneira que os nossos amigos cardiologistas fazem? Sim, e imagino da mesma forma que os nossos amigos cardiologistas, tipo, se pensar na coronária, né? A gente tem a tomografia de coronária, a gente tem cintilografia, mas o cateterismo cardíaco esquerdo ainda continua tendo um papel. Então, acho que para os próximos anos o cateterismo cardíaco direito vai continuar sendo indispensável para fazer o diagnóstico. E mesmo com o cateterismo cardíaco direito, tem outras informações que estão cada vez mais claras que ele pode dar, como o acoplamento ventrículo arterial através das curvas, ou mesmo o potencial terapêutico, né, do exame ou de acompanhamento. Então, a gente tem o dispositivo para colocar lá na artéria pulmonar, que fica medindo pressão. Já foi provado que na Cefep tem benefício. Atualmente estão desenvolvendo melhor para que ele possa medir fluxo também. Então, se a gente tem um dispositivo que está lá medindo pressão, que está medindo fluxo, por que você vai fazer o novo cateterismo cardíaco direito? Então, é importante salientar que, em termos de prognóstico, talvez o cateterismo cardíaco direito, com o tempo, vá ficando um pouco menos usado, mas em termos de diagnóstico ainda tem um caminho longo para bater o padrão ouro. Perfeito. Então, agradecer a sua presença, agradecer a presença de quem ficou com a gente. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Você ouviu mais um episódio do InCor Talks, o podcast do InCor HC FM USP.